Senhor Jesus, nosso mestre, o qual solicitamos a sua luz nesta aula e que os nossos mentores estejam conosco também, que nos iluminem para que a gente possa estar 100% aqui, focados, ouvindo e esclarecendo dentro do possível das nossas limitações. Agradecemos ao Francisco e pedimos a Maria, Maria de Nazaré, que esteja conosco também. Vamos fazer uma oração focados nesse momento, que é tão especial para todos nós, todas as terças. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E perdoai as nossas ofensas, meu Pai, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. E que assim seja. E assim já é. Obrigada. Que assim seja. Então, a segunda parte do capítulo 7 do livro Obreiros da Vida Eterna, capítulo Leitura Mental. Para quem está acompanhando pelo PDF, pelo que eu vi, é página 68. Basta, basta. Soluços atrozes lhe rebentaram do peito opresso, sem solução de continuidade. Zenóbia, que lhe mantinha a cabeça no regaço amoroso, tranquilizou-nos em tom discreto. Domênico melhora, graças ao nosso divino médico. Para o espírito culpado e sofredor, as lágrimas são também uma chuva benéfica que refrigera o coração. Logo após, permaneceu silenciosa enquanto a seguíamos enternecidos, de mente voltada para a prece. Depois da longa crise de pranto de Domênico, a diretora da casa transitória solicitou ao padre Hipólito que semeasse novas ideias no terreno consciencial arado pela dor, notificando-nos que tomaria alguns minutos para convocar mentalmente a ex-genitora do antigo pároco desencarnado para que o mísero fosse reconduzido à esfera da crosta, no processo inicial da reencarnação futura. A orientadora entrou em funda meditação, ao passo que Hipólito ergueu a voz, dirigindo-se ao mendigo de luz. Irmão Domênico, o Senhor misericordioso ouviu-nos a rogativa. Desejas efetivamente a redenção? O interpelado, ao que deduzi, despreocupou-se inteiramente da pergunta e, mantendo forte impressão relativamente às afirmações que ouvira, indagou a seu turno. Ah, existe então a justiça divina anotando-nos as faltas? Há cadastros tão minuciosos para os mais secretos feitos do espírito? Trazemos na própria consciência o arquivo indelével dos nossos erros, comentou Hipólito com inflexão de piedade. Como os justos são portadores das notas íntimas que os glorificam diante do Pai Altíssimo. Cerra para sempre, meu amigo, a porta do ego inferior. Cala a vaidade, o orgulho, a impenitência. Não maldigas. A igreja que nos reunia no círculo carnal é santa em seus fundamentos. Nós é que fomos maus servos, desviando-lhe os princípios básicos para a satisfação de instintos dominadores. Procurávamos um reino transitório do poder temporal através de puras manifestações do culto externo, aliado à política corruptora, olvidando deliberadamente o reino de Deus e sua justiça. Poderemos culpar porventura as mães devotadas pelos crimes voluntários dos filhos? A Igreja Universal de Jesus Cristo, que congrega todos os seus apóstolos, servidores, discípulos e aprendizes, é a mãe amorosa e fiel.
De novo, soluçante, o espírito infortunado revelava-se ferido nas fibras mais íntimas, provocando-nos comoção e lágrimas. Não condenes, prosseguiu o companheiro. Quantos antigos superiores nossos espiam nas regiões tenebrosas? Quantos se enganaram, honrando no mundo a si mesmos, esquecendo o Senhor que passou fazendo bem? Muitos dos dignatários orgulhosos que nos dirigiam às atividades, com o cálculo a presidir as deliberações, baixaram ao sepulcro em solenes exéquias, através de fanfarras e esplendores, para comparecerem aqui em dolorosas necessidades do coração, quais miseráveis mendigos. Muitos aguardam dias melhores, no fundo de viscosos pântanos do ódio destruidor. Outros imploram socorro, ansiosos de paz e renovação. Por que motivo não nos restaurarmos também, a fim de movimentarmos o necessário serviço do amor que redime sempre? Levantemo-nos, meu irmão, para sermos úteis aos companheiros de outro tempo, reconduzindo-os ao porto de salvação. Recordemos aquele em cujo nome augusto juramos fidelidade ao céu na terra. Dói-te a penitência? Fere-te a humilhação? E ele, porventura não percorreu a via dolorosa como vulgar malfeitor? Não aceitou a cruz que o flagelaria até a morte? Sim, concordou o interlocutor tristemente. Tudo isso é verdade. Significativo gesto de Zenóbia compeliu o padre Hipólito a suspender as considerações, dando-nos a certeza de que respondia ao chamamento silencioso da orientadora. Alguém compareceu perante a nossa reduzida assembleia. Era uma velhinha simpática, que nos conquistou de pronto, pela delicadeza e generosidade irradiantes. Abraçou a irmã Zenóbia como se o fizesse a uma filha muito amada e cumprimentou-nos cortês e reconhecida. Dispensávamos qualquer apresentação. Tratava-se de Ernestina, a dedicada à mão. Ajoelhou-se junto ao filho desventurado e, de mãos postas, rogou a proteção dos céus. Fosse pela renovação profunda daquela hora que lhe modificara o padrão vibratório, fosse porque as forças invisíveis de ordem superior manipulavam as nossas energias conjuntas em benefício do infeliz Domênico, que era cego perante nós outros, conseguiu enxergar a recém-chegada. Comoventes gritos alcançaram-nos o íntimo. Mamãe, mamãe! Aquela criatura que se mostrara tão rígida e indiferente, o eclesiástico que zombara de tantos corações na terra, segundo retrospecção do pretérito que Luciana levara a efeito, e igualmente invocava o nome de mãe, como se fora chorosa criança desviada do lar. Abriu ansioso os braços, procurando-lhe o seio amigo, e Zenóbia, com carinhoso cuidado, ajudou-o a refugar-se no colo materno. Ernestina apertou-o então de encontro ao peito e pareceu-me que o infortunado sentiu o contato maternal como se houvera alcançado o repouso supremo. Mãe, minha mãe! Gritava, colando a cabeça ao tórax inclinado para a frente, a fim de melhor fazer-se sentir. Ajuda-me, perdoa-me, perdoa-me! E recordando talvez o trabalho da clarividente que lhe alterara o ser, acrescentou: a justiça divina descobriu-me. Sou um réprobo sem perdão, um celerado infernal. Hediondo passado está vivo dentro de mim. Oh, mamãe, és capaz de suportar-me quando todos me detestam? Ernestina aconchegou-o mais perto do coração e falou comovida. Eu não sei, meu filho, se foste criminoso. Sei que te amo com toda a alma.
Sei que sentia profundas saudades de tua presença carinhosa, no desejo enorme de sentir-te de novo junto de mim. Que haveria de mais belo para o meu coração do que o doce enternecimento desta hora? Deixa que nasçam em ti pensamentos de júbilo e reconhecimento ao Pai de inesgotável bondade que nos reúne compassivamente. Medita um instante, Domênico, sobre a grandeza divina e certifica-te de que ninguém permanece ao abandono. O pensamento de gratidão a Deus, dentro das sombras do sofrimento, é como o raio brilhante de aurora, preludiando a vitória plena do sol sobre as trevas densas da noite. Qual de nós não terá sido defrontado pela tormenta da ignorância? Todos tivemos pedras e espinhos na longa estrada da redenção. Muitas vezes caímos. Entretanto, a mão invisível do Senhor arrebatou-nos, misericordiosa, do mergulho na lama ou das furnas do abismo. Tem coragem e levanta-te intimamente para o novo dia. O mísero contemplava enlevado, como se tivesse sob os olhos a mais formosa visão de sua vida. Sou, porém, um malfeitor, réu de crime sem perdão, falou tristemente. Não, meu filho, alongou-se a palavra materna. Foste enfermo como nós outros. Escutaste as sugestões do mal e cultivaste úlceras dolorosas. Desequilibraste o coração, resvalando no despenhadeiro. Não te esqueças, porém, de que Jesus é o divino médico. Aceita a tua necessidade de medicação e dirige-te a Ele na súplica sincera de quem deseja cura real para a vida eterna. Nós, outros, os que intentamos auxiliar-te, não chegamos ainda à posição dos que tudo podem ou que muito sabem. Somos trabalhadores interessados em nossa própria iluminação pelo trabalho incessante na execução da vontade do Altíssimo. Desenvolvemos nossas faculdades superiores sem abalos e sem milagres, adquirindo valores novos, ao preço de nosso próprio esforço na paciente edificação de nosso espírito para Deus. Acreditarias, porventura, que tua mãe estivesse no paraíso, em gozo beatífico, inteiramente esquecida de seus imensos débitos para com todos aqueles que lhes partilharam o afeto e a luta, os serviços salvadores da carne terrestre? Admitirias acaso que apenas o carinho materno me garantiria a posição definitiva no campo celestial? Não, Domênico. Horizontes diversos abrem-se para as nossas almas no universo infinito. Nossas existências são dias abençoados de trabalho, em que ao sol do dever nobilitante e às chuvas da experiência construtiva desabrocham e crescem nossas faculdades divinas para a eternidade. É verdade que os erros deliberados turvam-nos a consciência, compelindo-nos a gastar valiosas possibilidades de tempo na luta reparadora. Mas o Senhor jamais nega recursos de retificação aos que lhe rogam socorro, no propósito fiel de reconquistar a harmonia divina. Após a travessia do túmulo, continuamos trabalhando e edificando, iluminando e redimindo. Não desejarias, portanto, aderir ao nosso serviço de elevação? Não pretenderás fugir ao círculo de sombras a fim de ganhar os caminhos bem-aventurados da luz? O olhar do infeliz adquirira diferente expressão. A palavra incisiva e branda de Ernestina transformava-lhe a mente pouco a pouco. Reconhecendo o efeito de suas advertências salutares, prosseguiu a devotada benfeitora. Não seja a recordação angustiosa dos tempos idos o obstáculo insuperável à realização de que necessitas presentemente. Todos aqueles a quem feriste
não desapareceram para sempre, prosseguem tão vivos quanto nós. E poderás, na condição de servo humilde, buscar os credores de outra época, atendendo em teu próprio benefício à exigência do resgate necessário. O êxito, entretanto, pede um coração ardente na fé viva e um cérebro desassombrado, pronto a compreender o bem e a praticá-lo. Sem a esperança arrojada e sem espírito de serviço, dificilmente saudarás o débito pesado que te prende a alma a esferas grosseiras e inferiores. A fim de conquistar semelhantes valores, considera a eternidade e o infinito amor de Deus. Não te encarceres em ponderações de natureza humana, vendo sacrifícios onde apenas palpitam sublimes oportunidades de ventura e redenção. Se a consciência te acusa, roga a Jesus orvalhe o teu íntimo de santificada esperança. Basta uma gota desse rocio divino para que o deserto da alma floresça e frutifique em bênçãos de paz e felicidade para sempre. Não desanimes, Domênico. Deus permite que a alvorada siga a noite escura. Por que não confiarmos de maneira absoluta no supremo poder? Somos nada, meu filhinho, mas o Pai misericordioso tudo pode. A presença reconhecida de sua mãe completara-lhe a modificação benéfica. O sofredor, como o náufrago desesperado, atingindo o porto amigo e reconfortante, esquecera as palavras odientas e blasfemas de minutos antes e, conchegando seu coração materno, rogava: Minha mãe, o infortúnio colheu-me espírito desventurado. Não me abandones, não me abandones. Nunca, disse a nobre matrona desencarnada, sufocando as próprias lágrimas. Peço-te, porém, meu filho, que jamais abandones a Jesus, nosso Mestre e Senhor. Sim, retrucou Domênico em pranto forte. Jesus, nosso Mestre, nosso Senhor. Fizeram-se longos instantes de silêncio entre nós. De olhos lacrimosos, perdidos agora no espaço, a evocar talvez paisagens de muito longe, o ex-sacerdote comentou: Oh, mamãe, que saudade de minhas preces em criança. Desse tempo que vai tão longe, ensinava-me a ver o Criador do Universo em todas as dádivas da natureza. Meu coração banhava-se feliz na fonte cristalina da confiança e o amor da simplicidade habitava minha alma aventurosa. Depois, no torvelinho do mundo, perverti-me ao contato dos homens ambiciosos e maus. Ao invés da piedade, cultivei a indiferença. Em lugar do amor fraterno, legítimo e ativo, coloquei o ódio inexorável aos semelhantes. Ocultei o coração e exibi a máscara. Fugi às verdades de Deus e fantasiei-me de humanas ilusões. Por que fraquezas singulares pode um homem operar semelhante permuta? Por que menosprezar tesouros de vida eterna e mergulhar-se em tão sinistros enganos? Ó, tu que conservaste a doce confiança do primeiro dia, que nunca sorveste o venenoso absinto que me embebedou na terra, faze-me esquecer, por piedade, o homem cruel que eu fui. Anseio retornar à serenidade ingênua do berço. Angustia-me a sede de tornar a verdadeira fé. Ajuda-me a dobrar os joelhos novamente e a rezar de mãos postas para que o Pai do céu me faça esperar sem aflição e esquecer o mal sem olvidar o bem. Ernestina, extremamente emocionada, auxiliou-o a prosternar-se, amparando-o, porém, com inexcedível ternura. Em seguida, copiando os gestos das mãezinhas cuidadosas e desveladas, segurando criança tenra, uniu-lhe as mãos em súplica e, chorando para dentro de si mesma, disse-lhe: Repete, filho, as minhas palavras.
numa cena comovedora que jamais me fugirá da recordação, a dedicada genitora orou pausadamente, acompanhando a Domênico sentença por sentença. Senhor Jesus, Senhor Jesus, eis-me aqui, doente e cansado aos teus pés, doente e cansado aos teus pés. Compadece-te de mim, bem-amado pastor, de mim, ovelha desgarrada de teu rebanho. Ofuscou-me o brilho falso da vaidade humana, a ilusão terrestre embotou-me o raciocínio. O egoísmo enrijeceu meu coração e caí no precipício da ignorância, como leproso do sentimento. Tenho chorado e sofrido amargamente, Senhor, minha defecção espiritual, mas eu sei que és o divino médico, dedicado aos infelizes e transviados do caminho. Por piedade, livra-me da prisão de mim mesmo, liberta-me do mal resultante de minhas próprias ações, faze que meus olhos se abram à luz divina, nutre-me com a tua verdade soberana, ampara-me a esperança de regeneração. Senhor, dá-me forças para ressarcir todas as dívidas, curar todas as chagas, corrigir todos os erros que se acham vivos dentro de mim. Perdoa-me concedendo-me recursos para o resgate. Não me deixes entregue aos resquícios das paixões que eu mesmo criei impensadamente, favorecendo-me com as tuas repreensões silenciosas nas situações disciplinares. E, sobretudo, benfeitor sublime, retribui aos teus servos que me auxiliam nesta hora, conferindo-lhes renovadas bênçãos de energia e paz, a fim de que auxilie a outros corações tão extenuados e caídos quanto o meu. Jesus, confiaremos em tua compaixão para sempre. Assim seja. Domênico repetira a oração frase por frase, qual menino dócil interessado em aprender a lição. Ao que deduzimos, a rogativa fizera-lhe profundo bem. Abraçou-se a Ernestina mais calmo, e enquanto a diretora da casa transitória lhe seguia os mínimos gestos, sem que ele lhe percebesse a presença, perguntou de improviso: Minha mãe, já que a tua ternura veio ao meu encontro no círculo das trevas, dize-me, onde está Zenóbia? Ter-me-ia abandonado para sempre? Fundamente surpreendido, notei que a indagação era feita com inflexão dorida de saudade e desencanto. Certamente, meu filho, apressou-se Ernestina em responder. Nossa amiga acompanha-te de esfera superior, implorando a Jesus te abençoe os propósitos de redenção. Oh, tornou ele triste. Se a existência humana nos houvesse unido, outro teria sido o meu destino. Ela, porém, desposou outro homem, quando era maior minha confiança no futuro, compelindo-me ao celibato sacerdotal, que se fez seguir de tão deploráveis consequências para mim. Se houvéssemos organizado um ninho doméstico, não me faltaria a confiança em Deus. Teria sido talvez Pai generoso, e meus filhos ser-me-iam sagrada coroa de responsabilidade e alegria. Zenóbia, minha mãe, era a lente milagrosa através da qual eu sabia ver o mundo noutro prisma. Em companhia dela, teria adquirido o dom de ver as oportunidades divinas que me cercaram o coração. Todavia, quando a sorte me arrebatou, esvaiu-se-me todo o sonho de construção equilibrada da terra. Dominado pela dor de perdê-la, acreditei que a religião me ofereceria refúgio inexpugnável contra as tentações. Que terrível engano! Sitiado num mundo de convenções que me constrangia o espírito, distanciado da sublime influência da única mulher que, ao meu ver, me poderia salvar, despenhei-me de abismo em abismo.
convertendo-me num demônio saciado a destruir e perverter. Teria ela compreendido algum dia como fui infeliz? Apiedar-se-ia de minha dor, cheia de miséria e ruínas? Ernestina apagou-lhe a cabeça maternalmente e exclamou: Cala-te, meu filho, não te presumas o único sacrificado. Se houvesses aceitado a vontade divina, o presente ser-nos-ia menos doloroso. Não te estribes em fatos humanos, naturais e necessários para justificar os desvarios que te precipitaram nas sombras fatais. Zenóbia foi sempre o verdadeiro anjo entre nós. Não comentes com mágoa acontecimento que se foram, que lhe custaram uma existência inteira de renúncia santificante pelos pais, pelo esposo, pelos filhos e por nós. Entretanto, atalhou ele, tínhamos sublime compromisso desde a infância, e a nossa primeira mocidade foi um paraíso de promessas mútuas. O carinho materno, todavia, não o deixou terminar. Colocando-lhe um indicador sobre os lábios, num gesto compassivo de mãe, Ernestina acentuou: Ouve, Domênico. Quem teria sido a maior vítima? O homem jovem e forte que se recolheu livremente à organização religiosa a facultar-lhe 1000 processos diferentes na prática do bem? Ou a pobre menina, forçada pelas circunstâncias da luta terrestre, a desposar um viúvo rodeado de filhos aos quais deveria dedicar-se na categoria de mãe? Buscaste voluntariamente a ordenação sacerdotal, enquanto Zenóbia, constrangida por situações angustiosas, aceitou um caminho de abnegação contrário aos sonhos da sua juventude. Absolutamente entregue às tuas próprias criações individualistas, não foste fiel aos princípios esposados, ao passo que Zenóbia perseverou no sacrifício e na fé viva até o fim, embora esmagada ao peso das diárias humilhações ao seu ideal de mulher. Erraste para satisfazer a ti mesmo, incapaz de acalmar as paixões inferiores que te ardiam no peito, enquanto a nossa venerável amiga aceitava humilde as circunstâncias que lhe atormentaram o ser, anos seguidos, em benefício de todos nós. Pondera, pois, Domênico, qual teria sido a verdadeira vítima? Poderemos comparar a abnegação com a insensatez? Percebia-se que a elevada orientadora se ligava aos dois, através dos fios de doloroso romance que não nos era dado conhecer. Domênico escutou compungidamente as observações, calou-se longo tempo, internado talvez no plano de longínquas recordações, e concluiu tristemente: É verdade. Compete-nos agora, falou Ernestina com brandura, avançar para alcançá-lo. Nesse instante, embora discretamente, Zenóbia começou a chorar, contemplando-lhe o rosto debruçada sobre ele, e certo, em obediência ao vigoroso desejo da diretora da casa transitória, Domênico sentiu que as gotas quentes de pranto lhe caíam na face melancólica. Fixou os olhos maternais com expressão indagadora e, reconhecendo que semelhantes lágrimas não tinham aí a sua origem, perguntou angustiado: Oh, minha mãe, quem estará chorando sobre mim? A benfeitora carinhosa, cujo olhar descortinava todas as particularidades da cena comovente, respondeu sob forte emoção: Os anjos choram de júbilo nas regiões celestes, quando um coração sofredor se levanta do abismo. O ex-sacerdote meditou longos momentos, dando-nos a impressão de grande alívio. Compreendendo a oportunidade feliz, Ernestina convidou-o. Vamos, filho. Movido pela misericórdia divina,
O relógio do tempo fez soar para o teu espírito a hora abençoada da redenção. A porta do resgate abre-se de novo à tua alma oprimida. Que o céu nos abençoe. Irei contigo, mãe, aonde quiseres, respondeu o infortunado sem amargura. A venturosa mãe endereçou-nos expressivo olhar de agradecimento, enlaçou-o nos braços, como se o fizesse uma criança enferma, e partiu, suportando o valioso fardo em direção à crosta planetária, a desafiar jubilosa e feliz as sombras densas. Novamente a sós, reparei que a irmã Zenóbia se mantinha transfigurada, ditosa. Enxugou as lágrimas, revelando nos olhos alegrias desconhecidas. Estendeu-nos a destra em sinal de gratidão e contentamento. E contemplando talvez a paisagem do futuro, demorou-se em meditação, na qual certamente enviava seu hino interior de reconhecimento ao Altíssimo. Em seguida, fitou-nos tranquila e falou: Irmãos, que o Senhor lhes recompense a colaboração fraternal, partindo com todos a felicidade que me atingiu. Graças a ele e aos dedicados amigos, acabo de vencer uma grande batalha na guerra do amor contra o ódio, da luz contra as trevas e do bem contra o mal, em que me encontro empenhada desde muitos anos. Logo após, atendendo ao plano de trabalho organizado pela sábia orientadora, nos reunimos com os diversos auxiliares que se detinham à distância, a fim de nos comunicarmos com os filhos da ignorância e do infortúnio, temporários habitantes do abismo. Final do capítulo 7. Bom, de forma bem breve, só para não ficar sem pé, sem cabeça, porque quem assistir esse dia de estudos talvez fique sem a sequência, tá? Então, o padre Domênico, ele desencarna, sendo um padre, cometendo tudo que cometeu, a gente vê todos esses casos aí relatados, e ele passa a se revoltar contra Deus, que é uma coisa corriqueira, né? Acontece de muitas pessoas achando que são boas, que não fizeram tanto mal e que não merece aquele inferno de consciência. Na realidade, é a zona infernal mesmo, na crosta do abismo. E ele, então, nesse processo de resgate que vai se dar pela mãe dele, através da clarividência de um espírito médium, a Luciana, tá? A Luciana lê a tela mental dele nesse processo de libertação dele e começa pelo momento da sua morte. E o momento da sua morte era exatamente quando ele foi envenenado, porque ele havia traído um marido, uma fiel, na casa do próprio marido, que depois deu aquele fato que aí a gente pode ver, como está relatado aí no livro e nos comentários da semana passada. E aí depois ela retrocede, antes da morte do próprio padre Domênico, ela começa a ler a tela mental, mas não lê a tela mental, ela vasculhando lá dentro. Ele começa, e aí é o fundamento maior desse capítulo, do aprendizado, ele começa a encadear os seus erros, que estão guardados com ele mesmo. Tem fatos ali que ele cometeu, todos nós cometemos, que às vezes um sabe de uma coisa, o outro sabe de outra coisa sabe um pedacinho, uns fragmentos dos nossos erros e equívocos, mas a nossa consciência, o nosso inconsciente, o que está guardado lá dentro, nós sabemos de tudo. Às vezes, a gente coloca uma pedra em cima, tem pessoas que conseguem trabalhar isso e dizem assim, deixam tão escondidos e usam uma máscara no seu dia a dia. Mas ele, diante daquele primeiro fato, ou seja, a Luciana, consegue, com a sua clarividência, buscar, através do momento do seu desencarne, que ele se desespera contra Deus, ela começa a extrair do seu campo mental fatos que ocorreram. E aí vão se encadeando. Porque ele passa a relatar mentalmente o seu desencarne, em vez de ele se revoltar com aquele que o envenenou, ele vê que tem um fundo de razão. Aí ele vê assim aquela coisa, ele não saiu dizendo horrores para aquele
homicida que o envenenou, e nem o fato que se deu. E ele vai encadeando outros erros. Aí vem o da menina que engravidou e que ele não quis assumir, e que ele levou ela ele levou para que ela casasse com um servo e tal, e ela se suicida, né? Toma veneno, e ele vai sempre com a sua máscara usando. Aí usou um médico, vai usando um outro monsenhor, e vai indo, e vai indo. Aí, no seu campo mental, ele, o grande padre, vai lá diante do pai dele, doente, que confia nele como filho e como padre, e dá um testamento. O que ele fez? Ele pega esse testamento, oculta, esconde, e o grande pedido do padre, do pai dele, através dos seus erros de ter tido uma outra mulher com outros filhos, não importa, ele não é Deus para ficar julgando os outros, ele não é ninguém para ficar julgando, ele vai lá e deixa no abandono essas crianças e atormenta o pai lá do outro lado. Não que o pai tenha se tornado um grande obsessor dele, mas um cobrador, dizendo: e aí, meu filho? E ficou no seu campo mental aquela cobrança, e que ele perde a noção do tempo. Isso às vezes pode acontecer com outras pessoas, não se trata necessariamente de uma obsessão direta, mas uma interferência psíquica por inconformismo, né? De coisas que muitas vezes a gente assume com alguém e pensa que através do túmulo a coisa está desfeita e tudo está zerado. E não é assim. E depois, então, desse campo mental que ela lê do pai, ela continua, né, no seu campo mental, porque ele vai borbulhando os seus equívocos, os seus erros. E aí ele se defronta com outro padre que fica cobrando, né, dele uma questão que ele traiu o padre esse, porque ele queria tomar conta daquela paróquia, e aí ele vai lá, passa uma intriga para o bispo, e aí para o bispo acaba se aconselhando com outros intermediários e removem o padre para a distância daquela paróquia, e ele assume aquela paróquia do padre idoso, e o padre desencarna, mas só que esse vai para o mundo espiritual com muito ódio dele. Então, é um daqueles que provavelmente, aí não dá os detalhes, mas provavelmente se encadeiam essas perseguições com outros espíritos, outras situações, e que aí o processo passa a ser mais complexo, né? Não é uma questão assim de um cobrador, de uma coisa efêmera durante algum tempo. Outros, quando tem aquele ódio visceral como esse padre, geralmente fazem outras alianças no campo espiritual. E veja só, um padre perseguindo um outro lá nas regiões do abismo, das trevas, né, inferiores. E aí o campo mental dele, ele vai borbulhando, pensando no seu passado e tal. A Luciana capta mais uma situação: uma pobre com o próprio filho dele na porta da igreja, com tuberculose, desnutrido, ela também desnutrida, clama por ele, pelo sentimento paternal, e ele acaba, mais uma vez, né, além de não tentar nem encobrir a situação e dar o auxílio àquela criança enferma, ele acaba utilizando até dos cães e dos seus guardas, dos seus asseclas da paróquia, para espantar essa mulher. Aí fica assim, sobre todas essas situações que aí que vem para nós a questão a grande mensagem do capítulo. Quando nós estamos encarnados, não importa o nosso passado, não importa a gente encarnado querer saber o porquê que está vivenciando isso, aquilo. As impressões nós vamos ter no nosso inconsciente. O nosso inconsciente, que é a consciência de passado, o arquivo de passado está no inconsciente. Não há detalhes, não há necessidade de buscar esses detalhes, mas tudo tem um porquê, né? Todas os nossos dramas, as nossas situações, elas certamente estão vinculadas a esse inconsciente, a esse passado, e aí a gente tem que trazer a lição desse passado que nos mostra o logo adiante, através de obstáculos, de dificuldades, de situações que a gente vivencia, e a gente procurar saber o porquê disso e como que a gente pode compensar isso para melhor retornar de onde nós já viemos muitas e muitas vezes, que é o mundo espiritual, chamado mundo espiritual para nós. Nós estamos no mundo espiritual crosta-terrestre com o adormecimento do nosso passado. Esse passado adormecido, ele tem impressões do nosso presente. E esse presente, ele dá a oportunidade para a gente reparar
e crescer espiritualmente. Porque o grande objetivo do processo da encarnação é a evolução do espírito. Não é outro, não é para ficar, mesmo adormecido, num sono letárgico, né, como um vegetativo profundo, ele está em processo de resgate, tendo esse adormecimento necessário para remodelar esse corpo espiritual para uma futura experiência. Aí o que ocorre em situações como essa do padre? A gente pode imaginar assim, felizmente, apareceu um caso que certamente nós nós não estamos inseridos nele, tantos crimes cometidos numa única encarnação. A gente não está livre de já ter ter tido um passado, não importa fragmentado entre um e outro, ter cometido coisas mais atrozes do que esse próprio padre. Nós não estamos livres e provavelmente nós temos máculas de passado. Em algum momento, esse processo dele de libertação pela mãe dele, e vejam só que então a mãe dele liberta, mas o pai, que é aquele que foi até enganado por ele, está no mundo espiritual inferior e a mãe está numa crosta superior, e ela que vai fazer o resgate, né? Coincidência, até no livro Libertação está lá a Matilde que vai libertar o próprio Gregório, né? Sempre tem o sentimento maternal, o amor filial, esse permanece quando ele é verdadeiro, ele se transforma numa ligação fluídica com o perfeito, com o Criador, com Deus, né? Com a energia perfeita. Porque, em geral, quem tem essa energia maternal em relação a alguém vibra num sentimento de prazer em querer o bem dessa outra pessoa, dessa outra situação. Vamos botar envolvendo já um mundo mais amplo da natureza de Deus. E esses reexames mentais, nós todos temos, às vezes, durante a nossa encarnação, alguns mais, outros menos, outros prefere usar aquela máscara, né? E durante a encarnação se utilizar na máscara como se estivesse no período do carnaval que os outros não pudessem enxergar, ou seja, esconder de si próprio uma essência sua que um dia vai se desvendar. Eu me lembro que várias vezes, né, eu lia citações do Antigo Testamento em algumas obras, principalmente uma daquele do Espírito Luiz Sérgio. Eu me lembro uma vez que estava lá, teus pecados te encontrarão, e aí estava lá uma escritura e tal, e eu fui pesquisar, teus pecados te encontrarão, porque eu queria saber se foi Jesus que disse isso, quem disse. Isso está lá no Antigo Testamento em Números, né, na escritura de Números, número 32. E era impressionante essa frase, teus pecados te encontrarão. Ela é absolutamente correta, ela até depois vai ser citada adiante pelo Paulo de Tarso, numa das cartas dele, de uma forma mais figurada, né? Que ele coloca outras palavras, mas os teus pecados te encontrarão. Ou seja, cada um de nós, quando está lá também no Evangelho, não cai uma folha sem que o Pai saiba, tudo que a gente faz, e aí vem aquela simbologia, quando a gente era criança, eu me lembro que eu ouvia no catecismo, com as freiras, com aquela coisa de colégio de freira, de irmãos maristas, e antes tinha as freiras lá ligadas à igreja, onde eu frequentava, e que aí a freira dizia que tinham livros no céu, do outro lado, Deus tem um grande livro, com todos os nossos pecados. Aí tinha criança, imagina que o pecado é fazer isso, fazer aquilo. Aí eu peguei uma fruta do vizinho, eu menti para minha mãe tal coisa, e vai anotando todos os nossos pecados e fica aquela coisa da simbologia. Mas toda essa simbologia, tudo que está no Antigo Testamento, tudo que é mencionado, ele tem um fundo que, se a gente aprofunda esse estudo, essa percepção, é exatamente isso que está lá. Então, aqueles ortodoxos, os estudiosos das religiões, vão lá e pegam essa questão lá do Antigo, do Dado de Números, teus pecados te encontrarão, ou seja, tu vai ser culpado. Só que aí começa a denominação, Deus vai te culpar. Deus vai te punir. Não. A tua consciência que vai externar uma necessidade de reparar. E aí está lá no céu e inferno, que a gente erra, se arrepende, e no processo de arrependimento fica trabalhando. Ou seja, olha o que está passando ali para o Padre Domênico. Vai expungir, vai trabalhar, vai ter consciência do erro cometido
e programar reparações futuras, que a gente não vai reparar num dia só. Por que o Domênico é encaminhado ao processo de encarnação? Porque ele não suportaria, durante um processo espiritual, onde estivesse, né, a interferência de outros espíritos, dele mesmo, ia sucumbir em algum momento, porque ele estava diante da mãe dele, a Zenóbia e tudo, estava um ambiente espiritual propício. Mas ele saindo dali, a mãe dele indo para os seus afazeres, a Zenóbia seguindo essa trajetória, ela fez o resgate e é o que ela se propôs. E aí ele se defrontando consigo mesmo, ele iria recair, ter a grande recaída. A recaída, às vezes, já ocorre no processo encarnatório, imagine, desamparado no mundo espiritual. Ele não ia ter força interior para suportar um processo de reparação durante uma estada numa faixa vibratória espiritual mesmo, lá embaixo, um processo lá de resgate se intercalando entre faixas vibratórias inferiores. Ou seja, o processo da encarnação, que muito provavelmente ele foi atraído com dificuldades no campo mental, com provavelmente dificuldades no corpo físico, com dificuldades de expressar uma série de situações, ele adormecido deste passado vai ter esse processo lento e gradual, desencarnando, e novamente com acompanhamento da mãe dele e outros auxiliares e outros espíritos que iriam se agregar nessa situação individual dele, e outros que iriam despertar do seu passado em processo já de reparação. E quem sabe, muito provavelmente em algum momento, espíritos que foram suas vítimas no passado recente, se emancipando pelo processo do perdão, se associando a ele em auxílio, que é assim que se dá o processo. E outros que, ainda com dificuldade de perdoar, vão tentar interferir e vão estar numa convivência com ele futuramente, próxima, para ele começar a exercitar aquela reparação que se propôs diante da mãe dele naquela oportunidade ali. Então, a grande mensagem não é simplesmente imaginar a história que a gente lê, o que a gente estuda, o que a gente ouve, o que a gente tem conhecimento. Somos nós do nosso passado e somos nós hoje que vamos nos defrontar em algum momento com essa dos teus pecados te encontrarão. Com essa menção, o próprio apóstolo Pedro tem uma passagem no Atos dos Apóstolos, parece que é o Pedro, que eu acho que ele diz que ele não escrevia, ele escrevia pouco, ele mandava o Marcos escrever por ele, e que ele, ele pede para ditar ele dita uma carta e manda, está lá em Pedro, livro primeiro, sei lá, e diz: o amor cobre a multidão de pecados. Ele faz o complemento dessa citação de Números, dizendo o que o pecado faz com que a gente tenha uma sensação de cobrança, compensando com o amor. O amor cobre a multidão de pecados. Ou seja, para nós, o amor e o bem cobrem a multidão de pecados. Ou seja, todos os nossos erros, mesmo e incluindo sempre aqueles que a gente não tem mais noção e nem oportunidade de reparação, nós compensamos com o bem que a gente faz a alguém, o bem que a gente faz em alguma situação, cobrem o que está adormecido no nosso inconsciente, que a gente não precisa saber. Não há essa necessidade de todas as nossas faltas, ou seja, vai passar pelo nosso inconsciente situações que, porventura, possam ter nos associado. A gente estava falando até a semana passada, essa nossa imagem, posso falar exemplificando, sensação de ter pertencido a essa igreja da Inquisição, não uma oportunidade ou mais de uma, e lá no meio deles, e erros que foram cometidos, provavelmente, né, alguma oportunidade, tormentação mental, mas o que importa hoje? Eu ter que saber o ano, com quem, onde está, quais são as minhas vítimas. Não, compensa isso procurando ser uma pessoa melhor a cada dia, procurando onde estiver ao seu dispor, fazer da melhor forma possível à luz da nossa compreensão geral, que é do Evangelho.
isso nos coloca assim numa prática que nos distancia das teorias. Por exemplo, as escrituras lá, é muito difícil de ler e compreender aquilo lá. Agora, quando a gente vai pegando ponto por ponto, como essa do Números, Deus pegar de contra, não é punitivo, mas de trabalhar isso e reinserir isso, está lá no Novo Testamento, o amor, o bem cobre a multidão de pecados, a gente vai compreender. Aí, quando nós passamos a ter uma noção um pouquinho mais ampla do que isso, as coisas do nosso dia a dia, as nossas dificuldades, as nossas situações adversas na encarnação, elas se tornam bem menores. Por quê? Porque se ocorrer, e vai ocorrer, de a gente ser atraído novamente ao mundo espiritual pelo desencarne, nós vamos nos defrontar com essa situação. Ou, esperamos que não, ou o sono que vai nos levar a uma indução de fugir de si mesmo e é atraído novamente a uma encarnação sem programar o mínimo, sem ter o mínimo de noção. Porque aí já o Domênico, ele vai reencarnar várias sucessivas, provavelmente, que até despertar a consciência plena dos seus erros e poder se inserir num novo convívio, né, afetivo, fraternal, de sociedade, comunidade como um todo, ele vai passar por situações difíceis, mas, felizmente, se deu conta, através daquela terapia que foi direcionada a ele naquele momento, cada um vai ter a sua. Agora, quantas pessoas que a gente fala no nosso dia a dia, às vezes até espíritas, né, que conversando, eu não espero nada de ruim nada do outro lado, porque eu sou uma pessoa muito boa, mas eu fiz, olha, quantas pessoas que a gente conversa, familiares, conhecidos e outros, e aí tem aquela pretensão de achar, eu sempre fui muito bom. Aquela pessoa que tem a necessidade de dizer que ela é muito boa, que ela fez isso, que fez aquilo, está com uma máscara que não tem nem a noção desse passado inconsciente e tem coisas nessa encarnação que nem ela própria se deu conta dos erros já cometidos. Essas pessoas, esses espíritos, quando desencarnam, não necessariamente vão se defrontar com um choque, né, fluídico, mental, um campo psíquico mental distorcido, que a pessoa leva a uma atormentação, pode ser atraída a uma reencarnação ou ficar lá do outro lado, sei lá, um pregador, está cheio do outro lado de religiosos, né? O católico, o evangélico, que vai lá frequentar os templos, as igrejas, e vai seguindo, segue o evangelho, segue as degoremas, está lá. Mas tem no mundo dos encarnados também, está cheio por aí. Não é só, tem no Brasil, tem na nossa cidade, tem no nosso lado, está lá no Oriente Médio, está lá no Extremo Oriente, em todos os lugares. Alguns que vão falar em nome do Deus qual, é o Abraão, é o Maomé, que é isso, aquilo, o outro vai falar em nome de Buda e tal, mas fazendo aquelas coisas, sim, encobrindo os seus erros e não dando espaço na sua consciência para esse despertar. E qual é esse espaço? Esses momentos de reflexão, de a gente parar para... Então, estamos encarnados, parar para pensar o que eu já fiz, que eu tenho que a gente geralmente com os nossos erros, quando a gente pensa e mentaliza, a gente tem vergonha de ter cometido tal erro. A gente tem vergonha disso, mas que horror. Mas a gente deixou para trás, às vezes, uma necessidade de reparação. A necessidade de reparar aquilo ou uma situação semelhante. E a gente não para pensar nisso. Isso aí a gente vai levar lá para o outro lado para virar um Domênico mais light lá, que vai ter que chegar em algum momento, vai estar lá com os nossos afetos, alguns mais sublimados, outros amigos espirituais que vão se reaproximar, outros ligados ao nosso centro, aí a nossa casa, a Casa Lucas de Assis, espíritos que nos auxiliar a casa como um todo para auxiliar outros espíritos e que vão estar gratos por certas coisas que a gente vai fazer, mas eles também vão nos auxiliar, meu irmão, minha irmã e tal. E aí, como é que está? Não, estou muito bem. Aquele que vai dizer que estou muito bem, eu estou isso, eu me sinto bem. Afinal de contas, Jesus tem que ser grato por tudo que eu fiz. É o padre Domênico dizendo que, por ter sido padre, ele merecia tudo aquilo e tal, tal, tal. Enquanto que ele falava todas aquelas coisas, ficou anos e anos no mundo espiritual inferior, lamentando o
que a igreja fez com ele, e só quando recebeu aqueles influxos, através da mediunidade, essa da Luciana, auxiliada pela Zenobia, e aí se reaproxima sua mãe e outros auxiliares, ali vai descortinando e vão tirando a máscara. É esse momento, não pense que a gente vai ter que aparecer o mundo do crime para nós, mas faltas que a gente cometeu, situações adversas que nós nos somamos, e não necessariamente todas elas nós temos que, agora vou descortinar aqui no mundo dos encarnados. Não, mas ter a consciência de que foram erros cometidos e pedir aos bons espíritos que nos dê forças para dissipar aquelas energias deletérias. Não entrar num processo de culpa, né? Naquele processo de culpa de não se auto-perdoar. Nós erramos pela nossa imperfeição. Mas, em algum momento, todos os nossos erros, eles vão ter que vir à nossa consciência e trabalhar isso. E esse trabalho é lento e gradual, e não é uma pena, ele não tem que ser uma coisa penosa. Tanto é que o Deus, o Criador, dá a oportunidade do esquecimento, dá a oportunidade de reencarnar com um Domênico, num berço ou numa situação de dificuldade mental, ou aqueles que lunaticamente vão dormir e reencarnam dormindo, porque despertam no berço e seguem a vida até que vai indo. Tem coisas que a gente já deixou bem lá pelo passado, mas o importante são as dessa encarnação para a gente chegar melhor lá do mundo espiritual. Ou, quando a gente se defrontar com uma situação parecida como essa, de a gente estar mais equilibrado, estar numa situação mais moldada a se defrontar com o seu próprio espelho, né? Então, os teus pecados te encontrarão, não é a questão da culpa, aquela do pecado religioso e tal. As nossas faltas, os nossos erros, eles são necessários de serem trabalhados. Eles têm que passar por um processo de revisitação, ou seja, de a gente reviver aquela situação mental que a gente estava inserido nos erros, e a gente, naquela época, achava que não tinha errado, ou errou e pedra em cima, deixa assim, ninguém vai saber. Não é essa a questão hoje eu não faria, mas o que eu fiz fez mal para mim. Quanto mais a nossa consciência chamar a necessidade de reparação, melhor. Mais o nosso espírito vai se sentir mais leve, e não com essa consciência pesada. Porque essa consciência pesada, quando ela pesa tanto, só uma reencarnação para adormecer e despertar lá adiante. Já ocorreu conosco. Nós já tivemos muitas encarnações compulsórias. Nós já tivemos no nosso passado, são centenas de encarnações, vai pegar lá desde o nosso... dessa individualização nossa, não importa aqui na crosta terrestre ou em outros planetas, né, mundos espirituais semelhantes, nós já fomos e voltamos compulsoriamente muitas. A encarnação mais consciente que nós temos, diz os espíritos, é a atual. Sempre é atual, quando a gente para pensar, mesmo adormecido. A atual que nos levou a um impulso, mesmo compulsório, de estar vivenciando aquela situação por reflexo de passado. Não significa, eu tive uma encarnação tão boa. Teve isso do ponto de vista da lei, da humanidade, daquela coisa, do campo material, do poder, do ser mais vistoso, do ser mais bonito, ou mais bonita, ou mais isso, ou mais aquilo. Mas, sob o ponto de vista espiritual, a melhor é a de hoje. E a próxima tem que ser melhor ainda. E para fazer uma reencarnação melhor no futuro, nós temos que chegar melhores no mundo espiritual, mais humildes, mais pacienciosos, mais dignos dos seus próprios erros, com a consciência de não ter que errar tanto adiante. E onde atormentar o nosso passado, que a gente passa para refletir, aquela coisa do exame de consciência, onde atormenta, porque tem coisas que a gente não quer que os outros saibam, ou as pessoas que estão envolvidas em nossos erros de passado, não queremos que elas saibam agora, ou não estão preparadas para isso. Nós não estamos preparados para externar. Não é esse o problema de externar. É pedir aos bons espíritos que nos deem forças e que trabalhem psiquicamente também com
a outra parte, as outras partes envolvidas, que vai chegar um momento nós vamos precisar muito da compreensão deles, desses espíritos, dessas pessoas, para melhor receber as nossas faltas lá no futuro. E é isso que vai aliviar o nosso espírito, porque hoje ainda a gente tem muita coisa que pesa na nossa consciência, nesta encarnação, e que a máscara não deixa que a gente externe. Mas vamos pedir aos nossos amigos espirituais, a gente pede tantas coisas, pedir, começar nesse processo agora de pedir o despertar de consciência e o auxílio para que venha a trabalhar esse perdão coletivo, envolvendo todas essas situações. Isso é um processo lento e gradual. A grande mensagem deste capítulo é exatamente essa. Não deixar para que a gente tenha que ser um domênico para passar por aquela situação. Dali, só adormecendo num corpo com dificuldades. Agora, chegar no mundo espiritual e ser um paciente já encaminhado, já em processo de cura, de alívio, não um domênico, mas um domênico mais aliviado daqui a algumas encarnações, isso é muito salutar e faz muito bem para o nosso espírito. Enquanto isso, o amor e o bem cobrem a multidão de pecados. Os nossos erros são reparados psiquicamente de forma constante quando a gente tem o propósito de fazer o bem e com prazer. E quando se faz o bem com prazer, se está tendo o verdadeiro sentimento do amor crístico na nossa consciência. Passamos hoje, pessoal, mais uma vez, mas é que a gente perdeu um pouquinho de tempo no começo lá, comentando outros assuntos. Nós vamos elevar, então, nosso pensamento agora ao alto, endereçar o nosso pensamento a Jesus, não só em gratidão, mas pedir a Ele que Ele nos dê a grande oportunidade de seguir essa trajetória, buscando a mentalização dos nossos erros, das nossas faltas cometidas, e que não sejam os simbolismos do Testamento, do Evangelho, Antigo Testamento, nem do Novo Testamento de Jesus, as amarras que o nosso espírito encontre para justificar não retirar sua própria máscara diante de si mesmo. E que ele possa nos endereçar amigos espirituais para nos auxiliar nesse processo de desvendar este nosso passado recente, transformando na obra da caridade, servindo a Jesus e ao seu Evangelho. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, e livrai-nos de todo o mal, Senhor, e que assim seja. Muito bem, pessoal, muito obrigado. E